Olá, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Que bom que estamos mais uma vez juntos para ouvir a voz de Deus. Neste momento, pare tudo que você está fazendo. Não é só para dar atenção a mim, não, mas para dar atenção ao nosso Pai, o seu Pai, o nosso Deus, que Ele quer falar ao seu coração. Pegue sua Bíblia, você tem uma Bíblia aí? Pega a Bíblia. Se não tiver aí física, abra aí no seu aparelho, celular, tablet ou onde estiver instalado e vamos ouvir a voz de Deus. Nós vamos ler hoje lá no Novo Testamento, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 18 e verso 23. Né? Vamos ler. Que diz o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. No verso 23 diz o seguinte: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Que maravilha isso aqui. E também um pouco complexo assim, né? Que aqui fala que falar de Jesus crucificado, falar sobre a cruz era uma loucura, era um escândalo para a nação judaica, hoje conhecida como israelita, e para o gentio, aqueles que não, o resto do povo do mundo, que não era israelita nem judeu, era considerado gentios. Mas por que isso? Isso é meio complicado para a gente entender porque falar da cruz, da crucificação hoje, isso é tranquilo. Aliás, a cruz é um objeto bem aceito hoje pela cristandade, principalmente por todos os cristãos de todos os segmentos, seja católico, evangélicos, pentecostais, todos acreditam na cruz, gostam dela e tem ela nas suas igrejas. Nossos irmãos católicos têm ela nos crucifixos, pendurada nas paredes, nos escritórios, no pescoço, carrega na mão, enfim. A cruz hoje é bem aceita, tanto em você falar como usar. Né? Mas naqueles dias dos apóstolos, não. A cruz, naqueles dias, ninguém queria ouvir. Pessoas de bem, por quê? A cruz foi um instrumento usado para punição, para executar criminosos bárbaros. Segundo a história, alguns pesquisadores, isso nasceu na cabeça dos assírios. Os assírios já usavam a crucifixão. E, séculos mais tarde, Roma o adotou como um instrumento de tortura e de punição. Então, um indivíduo que ia para a cruz era um bandido de alta periculosidade. Um indivíduo que ia à cruz, ele era uma coisa sem valor, era considerado um lixo, um indivíduo que tinha que deixar de existir. E tanto ele como a sua família, dali para frente, não tinha valor de nada. Né? É tanto que os romanos, eles não usavam a execução da cruz para punir um romano que se tornasse um bandido e cometesse crime de morte. Eles não usavam. Eles usavam outros instrumentos, guilhotina e outras coisas, mas não a cruz. Aliás, os romanos eram instruídos a nem pensar na cruz, quanto mais usá-la como instrumento. Então,
ir para a cruz era um bandido perigoso, pessoas que não valia crédito nem pensar nele. E Jesus Cristo foi crucificado na cruz. E os crucificados na cruz era crucificado nu, do jeito que nasceu. Por isso que a cruz, as pessoas não queriam nem imaginar sobre ela. Que era algo horrível, humilhante, degradante. O indivíduo era crucificado nu no meio de todo mundo. Que era para realmente humilhar, destroçar a pessoa. E Jesus foi crucificado assim. E um detalhe a mais. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi crucificado no meio de 2 ladrões. E a tradição diz que aquele que ficava no meio era o chefe do bandido, era o chefe da quadrilha. Então Jesus foi crucificado, além de ser morto, crucificado como chefe, o cabeça do mal. Então, naquela época, né, o judeu, o israelita, que era o povo de Deus do passado, que Deus escolheu para levar a mensagem ao mundo, a mensagem de salvação, anunciando o Messias que viria para salvar a humanidade, e que esse Messias era prefigurado na morte dos cordeiros que morria. Então o povo judeu, aonde eles iam, eles levavam essa mensagem, que o Messias viria para libertar o povo. Mas só que com o passar do tempo, eles foram corrompidos no seu entendimento. Eles acreditavam, eles começaram a desenvolver um Messias político, que sentaria no trono de Israel, e como Salomão ia dominar o mundo, submeter todo mundo ao seu comando, ao comando da nação judaica. Eles começaram a espalhar essa notícia aonde eles iam. E isso muitas vezes é causa de revolta e perseguições. Mas eles perderam a essência que o Messias não ia ser um Messias político. Ele ia morrer para poder salvar a humanidade, para pagar o preço. Porque a Bíblia diz que se o homem pecasse, ele morreria. Porque era um crime contra a lei de Deus e a sentença era a morte eterna. E o homem pecou. E Deus, como juiz justo, não poderia revogar essa sentença. Ele tinha que matar o homem. E como ele não matou o homem que ele criou, o seu filho, Jesus, que é Deus também, que não pode morrer, se tornando um ser humano para poder morrer, para pagar a dívida. Porque pecado, não existe perdão para pecado. Pecado é uma dívida e dívida tem que ser paga. Existe perdão para pecadores, os pecados que eles cometem, que eles se arrependem, pede perdão, Deus o perdoa. Pedir perdão, em outras palavras, você pedir para não morrer. Quando você pede perdão a Deus, você está dizendo, Senhor, eu não quero morrer. E Deus lhe concede esse pedido porque a morte que eu e você tinha que morrer, Cristo já morreu na cruz para pagar, tirar essa condenação, riscar. E ele morreu a morte cruel, de cruz, crucificado nu na presença de todo mundo, e todo estraçalhado, cortado de taca, de pancada, se eu sou tudo sem aguentar. O preço exigido pelo pecado para livrar o ser humano da condenação. Então, naquela época, o discípulo saiu pregando que o Messias, anunciado há séculos, tinha chegado e tinha sido morto, crucificado. Ele era o Messias, que reina e veio para libertar o ser humano. Aí será um escândalo. Como que o Messias, um ser divino, poderia morrer na cruz como um bandido? Isso não entrava na cabeça nem dos judeus, que pregavam e criam no Messias, mas tinha criado um Messias diferente,
e nem dos gentios, que também era uma loucura para eles. Cruz não era para pessoa de bem, cruz era para bandido. Então, como eles podiam crer no Messias bandido, que foi condenado? Então, por isso que Paulo disse que era escândalo para os judeus, era loucura era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas graças a Deus, pela cruz, pela morte de Jesus, que nos liberta da condenação do pecado, para ser preparado para viver a vida eterna. A cruz foi o único meio que Deus pôde gritar que te ama, pôde provar que te ama. Ama a mim e a você, pecadores miseráveis. Deus não ficou lá no céu dizendo eu te amo. Ele veio à terra, mostrou durante a sua vida aqui as suas atitudes de amor. E na cruz, ele foi o meio que ele achou para mostrar que nos ama. Cristo pregado na cruz, ali estava gritando, eu amo vocês. Eu estou passando por isso porque eu amo vocês, para que vocês não... Eu não tenha que destruir vocês, eu estou pagando o preço que vocês deveriam pagar, a dívida que vocês contraíram. Então a cruz é o espelho, é a demonstração de Deus que nos ama e quer nos salvar da condenação. Então, a cruz é instrumento de libertação. Então, quando o ser humano reconhece isso, esse amor, ele vai a Cristo, confessa seus pecados e ele é salvo da condenação e Cristo começa a preparar ele para a vida eterna, para morar com Jesus. Que Deus maravilhoso. Né? Então, a cruz não é só para você carregar no pescoço, empendurar na parede, botar no seu crucifixo. Isso é só tradição. Isso não muda a vida de ninguém. O que muda é você aceitar o Jesus da cruz e ele entrar no seu coração para guiar sua vida, perdoando seus pecados e lhe preparando para a vida eterna. Esse é o sentido real da cruz. Não simplesmente falar da cruz, carregar ela, mas não aceitar o Cristo da cruz e não viver dirigido por ele, com a vida transformada, vivendo uma nova criatura em obediência. Entendeu, meu amigo, minha amiga? Você acredita nisso? Você quer aceitar Jesus como seu Salvador nesse momento, entregando sua vida para que Ele lhe perdoe seus pecados, livre da condenação, porque quem aceita Cristo não vai passar pela morte eterna, nenhuma condenação há para o cristão em Cristo Jesus, está lá em Romanos 8, verso 1, e Romanos 5, 1, diz, justificado por fé tem paz com Deus. Quer aceitar Jesus como seu Salvador e ter uma vida nova, passar pelo batismo, que é a prova que você aceitou a Cristo, está contente? Você quer aceitar Jesus neste momento? Levanta sua mão e toque na minha como prova de que você aceita, entendeu a mensagem de Deus. Amém? Mas se você não quiser aceitar, eu vou continuar orando por você para que Deus continue trabalhando. Ele não vai desistir de você para lhe convencer, para levar ao arrependimento. Mas antes de encerrar, não esqueça de visitar o canal, se inscrever, dar um joinha aí, né? Ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar essa mensagem maravilhosa para que muitos entendam, aceitem a Jesus e seja salvo. Não só ele, mas toda a família. Amém, amém. Fica na bênção. Nos vemos no próximo vídeo. Fica com Deus.